E aí, colega? Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série Precisamos Falar sobre o Bolsa. Hoje a gente vai tocar num ponto bem sensível. Meio que vamos no rim de alguns discursos que a gente reproduz no dia a dia sem se dar conta. O nosso assunto é esse aí mesmo. Bolsa Família, condicionalidades e uma certa lógica punitiva. Uma lei do talião, do toma lá da cá, do olho por olho e dente por dente. Vamos lá para mais essa conversa sobre o Bolsa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do Suas e demais interessados em falar sobre o Bolsa. Tudo bem com vocês? Seguindo na linha de olhar para o Bolsa de um jeito que não é muito comum, pegando alguns lances diferentes, hoje a gente vai se debruçar sobre as tais das condicionalidades. Elas que são polêmicas, que são amadas e odiadas, que são criticadas por uns e incrivelmente completamente desconhecidas por outros. Mas antes de avançar nesse assunto, já clica aí no gostei e curte esse vídeo. E já se inscreve aqui no canal, ativando o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E eu também convido você a seguir as nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook, pois é por lá que eu divulgo quando temos cursos com inscrições abertas e outras coisas que a gente inventa. Bom, como você viu no episódio 1 dessa série, que é esse que eu vou deixar aqui no card, o Bolsa Família é um PTC, um programa de transferência condicionada. E ele não é o único, vários países na América Latina têm esse tipo de programas. Os PTCs são caracterizados por envolverem uma transferência monetária, ou seja, pilas, como se diz aqui no RS, e simultaneamente a essa transferência de renda, as famílias beneficiárias precisam cumprir determinadas condicionalidades. Essas condicionalidades não variam muito nos países da América Latina. Em geral, as famílias precisam cumprir condicionalidades nas áreas de saúde e educação para receberem o recurso. No caso do Brasil, atualmente as condicionalidades do Bolsa Família são as seguintes. Na área de educação, a frequência escolar de crianças e adolescentes de até 14 anos e que pertencem a famílias beneficiárias do Bolsa não pode ser inferior a 85%. No caso de adolescentes a partir dos 15 anos, não pode ser inferior a 75%. Existem também condicionalidades na área de saúde, que envolvem atendimentos para gestantes, para mães, para crianças e adolescentes. Por exemplo, as gestantes beneficiárias do Bolsa devem estar fazendo o acompanhamento pré-natal. E as crianças com menos de 7 anos precisam estar com a vacinação em dia e fazer o acompanhamento do desenvolvimento e do crescimento. Para quem trabalha no SUAS, até aqui, nada de novo. Existe uma interação entre os sistemas da área da educação, da saúde e da assistência, de tal modo que a informação sobre descumprimento de condicionalidades chega ao nosso conhecido SICOM, o Sistema de Acompanhamento de Condicionalidades do Bolsa Família. E aí é que vem a pergunta de quem não entende muito essa lógica. Tá, mas e se uma família descumpre as condicionalidades? O que acontece? Aí é que a gente vai entrar na discussão de hoje. Bom, para começo de história, existem os chamados efeitos de descumprimento, que são efeitos progressivos. Funciona assim, vamos dizer que uma criança de uma família do Bolsa está com frequência escolar abaixo dos 85%. Essa informação chega ao SICOM, Sistema de Condicionalidades, e o primeiro efeito de descumprimento é uma correspondência, a família recebe uma cartinha avisando. Este primeiro efeito se chama advertência. Nada acontece com o Bolsa, a família recebe esse aviso e continua recebendo no mês seguinte o Bolsa Família sem interrupção nenhuma. Se a criança voltar para a escola, não acontece nada. Agora, digamos que passe um mês e essa criança continue fora da escola ou não atinja os 85% de frequência escolar, que é a condicionalidade do programa. Nesse caso, como a situação permaneceu, ocorre o próximo efeito de descumprimento. Lembram que eles eram progressivos, né? Esse segundo efeito se chama bloqueio. O bloqueio é a interrupção do valor por um mês.
Só que no bloqueio, basta a criança retornar à escola ou atingir a frequência de 85%, que a família volta a receber automaticamente o Bolsa no mês seguinte. Então nós já falamos de dois efeitos de descumprimento. O primeiro, a advertência. Não sanando aquela situação que motivou a advertência, a situação vai para bloqueio. E agora vamos supor que nada mude, a situação da criança permaneça a mesma. Na continuidade desse descumprimento, ocorrem sucessivamente a primeira suspensão, a segunda suspensão e, por fim, o cancelamento, em que a família é desligada do Bolsa. Vejam que a suspensão é diferente do bloqueio, porque quando a família já está em suspensão, a retomada do benefício não é automática. É aí que entra o acompanhamento familiar por meio do PAIF, que é destinado prioritariamente às famílias do Bolsa Família e, dentre elas, aquelas em descumprimento de condicionalidades, em especial as que estão em segunda suspensão, ou seja, as que estão na iminência do cancelamento da sua participação no Bolsa. Isso pode ser muito novo para você que não trabalha no SUAS, mas até aqui, para quem trabalha no SUAS, para os colegas da assistência social, nada de novo. A partir de agora a gente entra no cerne da questão, que é o seguinte: essas condicionalidades e os efeitos de descumprimento foram objeto de várias discussões. Quem trabalha no SUAS há mais tempo deve ter participado de muitos debates sobre isso. Quando eu comecei na assistência lá por volta de 2008, uma discussão que seguidamente estava em pauta era a seguinte: ora, sendo a assistência social uma política não contributiva, impor condicionalidades nas áreas de saúde e educação iria contra os pressupostos da Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, e contra a própria Constituição Federal de 88. Para essa perspectiva, como a saúde e a educação são direitos universais, não faria sentido penalizar uma família porque ela não está acessando algo que é seu por direito. Outro argumento que vinha muito no sentido de criticar essas condicionalidades era no sentido de que elas seriam uma espécie de contrapartida da família, que iria contra essa natureza da assistência social, que é uma política não contributiva prestada a quem dela necessita. Durante muito tempo eu me peguei nessas discussões, até porque como psicóloga eu não tinha aprendido nada na faculdade sobre programas de transferência de renda, sobre benefícios eventuais, sobre benefícios continuados, enfim, eu tinha pouca base, na verdade nenhuma base para argumentar em nenhum sentido. Mas eu acalmei o meu coração quando comecei a ler alguns documentos do SUAS que traziam um outro olhar sobre as condicionalidades. Um desses documentos é o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do SUAS, que você pode baixar aqui nas referências desse vídeo. Aliás, como acontece com tudo que eu cito e é de acesso livre na internet. Todos estão ali com os links para baixar nas referências do vídeo. Lá no protocolo de gestão, a gente lê o seguinte, nas páginas 4 e 5. Abre aspas. Vale lembrar que as condicionalidades do programa Bolsa Família visam o reforço do direito de acesso às políticas de saúde, educação e assistência social e possibilitam, por um lado, promover a melhoria das condições de vida da família beneficiária e, por outro, reforçar a responsabilização do poder público na garantia e oferta desses serviços. Mais adiante, ele diz o seguinte: quando se observa descumprimento das condicionalidades, seja este gerado pela baixa frequência à escola ou pelo não cumprimento de ações de saúde, são necessárias ações que promovam o acompanhamento dessas famílias, visando o desenvolvimento ou recuperação da sua capacidade protetiva e a eliminação ou diminuição dos riscos e vulnerabilidades sociais a que estão submetidas. Fecha aspas. Ou seja, minha gente, é aquilo que já falamos no vídeo anterior. Olhar as condicionalidades na perspectiva do direito. As famílias têm direito à saúde, as crianças e adolescentes têm direito à educação. No momento em que elas são cobradas a frequentar serviços de saúde e de educação, o Estado automaticamente se amarra a garantir essa oferta. Ora, ele não pode cobrar aquilo que não pode ofertar. Se ele está cobrando que uma família frequente a escola, ele minimamente tem que prover a vaga à escola. Ele não pode penalizar a família por não acessar algo que ele não oferta.
Outro elemento que eu acho bem interessante, que é muito falado no livro da Débora Tomé, esse que está aparecendo aí para você, é sobre a conjugação entre o programa focalizado, que é o caso do Bolsa, e a garantia de acesso a políticas universais de bem-estar, que é o caso da saúde e da educação. A mera transferência de recursos por meio de um programa focalizado não tem efeito no longo prazo, se ao mesmo tempo os cidadãos do programa não acessarem políticas universais. Ah, você poderá dizer, mas garantir políticas universais como saúde e educação maravilhosas para todos poderia dispensar a transferência de renda, não é mesmo? Talvez sim, talvez não, pelo menos no curto prazo. Afinal, existem famílias em tal condição de pobreza e de miséria que talvez não seja suficiente garantir essas políticas universais sem estar acompanhadas de um programa de alívio da pobreza extrema, de alívio mais imediato. A gente sabe que com fome ninguém aprende. Por menor que seja o valor repassado, ele tem um efeito de alívio imediato da pobreza. Então essas coisas precisam estar conjugadas. O programa focalizado de alívio imediato da pobreza e as políticas universais, que sim, vão ter um papel mais estruturante no longo prazo, já pensando na ruptura de ciclos intergeracionais de pobreza, já pensando na próxima geração. Eu me filio a essa perspectiva de compreender que as coisas têm que andar juntas. A política universal, que é estruturante, e a política compensatória. Afinal, a situação dessas famílias é de fato muito precária e muitas vezes elas não vão conseguir esperar os efeitos de longo prazo da educação e da saúde. Então a gente tem que atacar pelas duas frentes. Você pode concordar ou discordar. Coloque os seus argumentos ali e vamos conversar sobre isso. Mas agora vamos ao segundo ponto dessa conversa. Já falamos das condicionalidades, já falamos de entendê-las enquanto direitos, já falamos de não compreendê-las como contrapartidas, mas como direitos universais que estão associados ao programa. Só que vamos falar agora da lógica punitiva. Como eu já mencionei, as famílias prioritárias para o acompanhamento no CRAS por meio do PAIF são as famílias do Bolsa Família. E dentre estas, aquelas em descumprimento das condicionalidades. Onde está escrito isso? No nosso querido protocolo de gestão, que é esse que você baixa nas referências, e numa instrução operacional número 19 de 2013, que reitera quem são as famílias prioritárias e orienta que elas sejam inseridas em acompanhamento familiar. Conforme essa instrução operacional, esse acompanhamento familiar deve ser registrado no SICOM, no Sistema de Condicionalidades do Bolsa Família, e deve durar no mínimo 6 meses. Beleza! Até hoje eu lembro de uma tarde de sol em que a equipe inteira do CRAS em que eu trabalhava se dedicou a ler a Instrução Operacional 19, logo que ela foi lançada lá em 2013. Aquele documento caiu como uma bomba no nosso CRAS. Eu digo que caiu como uma bomba não em sentido negativo, até porque muita coisa que estava escrita ali na instrução operacional a gente também encontrava no protocolo de gestão. Só que agora tinha um sistema informatizado, o SICOM. E não bastava eu, profissional do CRAS, saber que as famílias do Bolsa eram prioritárias e estavam em acompanhamento em PAIF. Era necessário inserir esse acompanhamento no sistema e garantir que ele durasse pelo menos 6 meses. Ou seja, o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, na época, hoje Ministério da Cidadania, também queria saber que essas famílias estavam em acompanhamento. Isso ocorreu por causa do seguinte: mesmo com o protocolo de gestão, que dizia desde 2009 que as famílias do Bolsa deveriam ser priorizadas no acompanhamento no PAIF, tinha sido constatado pelo MDS que as famílias do Bolsa, em nível nacional, meio que geral, as mais vulneráveis, não eram as que buscavam o CRAS, não estavam em acompanhamento no CRAS. Isso não quer dizer que as famílias que acessavam o CRAS não fossem vulneráveis, mas apontava claramente que as mais vulneráveis entre as vulneráveis nem sequer chegavam ao SUAS, se a gente pensar no CRAS como porta de entrada do sistema. Então, a partir da Instrução Operacional 19, tornou-se necessário inserir esse público prioritário em acompanhamento familiar pelo PAIF e comprovar isso por meio do registro no SICOM. Isso impacta, inclusive, nos recursos que os municípios recebem da União. É muito importante você registrar no sistema de condicionalidades do Bolsa Família as famílias que você está acompanhando e que têm situação de descumprimento. Se o município não acompanha as famílias vulneráveis, se as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza nem passam perto do CRAS, o município pode ser penalizado.
Por isso que o CRAS não deve ficar passivamente esperando essas famílias virem. O CRAS deve organizar a busca ativa dessas famílias, ele deve fazer um movimento em direção ao seu território em busca justamente das mais vulneráveis, para que elas cheguem até o serviço. E a orientação é muito clara. Se o CRAS não tiver como acompanhar todas as famílias do Bolsa, ele deve priorizar aquelas em descumprimento de condicionalidades e, entre essas, aquelas que estiverem em segunda suspensão. Essas são as famílias que têm que ter a maior atenção do CRAS. E é aí que a gente tem que cuidar para não se perder na lógica punitiva. Já vou explicar. Uma vez eu recebi um questionamento de uma família do Bolsa, com a qual estava tudo certinho. A representante familiar me disse o seguinte: olha que sinuca de bico, abre aspas, eu não acho isso justo. A pessoa tem que cumprir os compromissos dela. Eu não entendo porque, além de não mandar os filhos na escola, a família que não cumpre os compromissos dela ganha mais atenção de vocês. Vocês vão até na casa dela para convidar para vir para o CRAS. Olha, se ela não manda os filhos para a escola, tem que perder a bolsa mesmo. Fecha aspas. Só que trabalhar na assistência social envolve mudar paradigmas e não cair nas velhas armadilhas do senso comum, como essa lógica punitiva. E nós corremos esse tipo de risco o tempo todo. Por isso a gente precisa ser muito crítico, temos que ser muito críticos conosco. Nós todos estamos imersos em um contexto no qual historicamente os pobres foram culpados pela pobreza. Como se a pobreza fosse consequência de escolhas individuais conscientes e não uma relação social historicamente engendrada. O senso comum vai estar nessa lógica simplista do tipo: não cumpriu a tua parte do acordo, então arque com as consequências e perde o bolsa. E aí tem mais um elemento que muita gente não sabe, mas quem trabalha no SUAS sabe. O SICOM, o Sistema de Condicionalidades do Bolsa Família, tem uma ferramenta que permite interromper os efeitos do descumprimento. O que é isso? Quando uma família é inserida em acompanhamento familiar no SICOM, tem lá um comando, um quadradinho, que você clica e tem o poder de anular os efeitos de descumprimento. Os profissionais de referência da equipe do CRAS, os psicólogos, os assistentes sociais, eles vão ter uma senha e eles poderão fazer isso. Se a família está inserida em acompanhamento familiar, é possível que mesmo que as crianças continuem fora da escola, durante aqueles meses do acompanhamento, a família continue recebendo. Basta a gente clicar no quadradinho. Isso se chama interromper os efeitos de descumprimento. E como eu disse, para ativar o comando é muito simples. Lá na tela do sistema, você clica no quadradinho e durante 6 meses, independentemente da criança voltar a estudar ou não, a família volta a receber. Embora a Instrução Operacional 19 de 2013 salienta a todo tempo que a interrupção dos efeitos deve ser baseada em avaliação técnica, ela enfatiza bastante a orientação de interromper os efeitos do descumprimento. Muitas pessoas, inclusive euzinha, tiveram dificuldade de compreender a lógica embutida nessa ideia lá no começo. Lá, quando veio essa instrução operacional, o meu pensamento também era meio senso comum. Olha o que eu pensava. A família está ciente das condicionalidades e, mesmo assim, ela descumpriu. Ah, se ela tiver uma boa justificativa do porquê as crianças não voltaram para a escola, eu vou lá e bloqueio os efeitos do descumprimento. Agora, se ela vier com uma desculpa esfarrapada, eu sigo acompanhando, mas não bloqueio os efeitos do descumprimento. Senão não vai ser educativo para a família. Tudo isso entre aspas, tá, gente? Porque hoje eu vejo o quão preconceituosa e absurda é essa interpretação. E o que eu acho muito incoerente é que muitas pessoas que defendem que a condicionalidade é uma contrapartida e que ela está errada, são as mesmas pessoas que defendem que você tem que deixar os efeitos de descumprimento correndo caso a família descumpra. Então vejam como é incoerente. Por um lado eu defendo que saúde e educação são universais e tal, mas eu não defendo que estar com uma segurança de renda, com uma mínima garantia de renda seja algo universal. Vamos lá. É como quando a gente tem aquele aluno na escola que é o chamado aluno problema. Ele incomoda, ele quebra tudo, ele briga com todo mundo no recreio. Antigamente se podia expulsar esse aluno da escola. Aí ele ia para outra escola, onde tudo se repetia. No fim ele ficava sem escola, até porque ele já estava tão marcado antes mesmo de chegar na próxima escola que a própria escola dava um jeito de não receber esse aluno. Expulsar o aluno não ajuda nem o aluno, nem a escola, nem a educação. Concordam? Então, por analogia,
Se eu tenho uma família que já é pobre ou extremamente pobre, tanto que ela recebe o Bolsa Família, as crianças e adolescentes dessa família são tão vulneráveis, e ela própria, que por uma série de motivos eles não estão conseguindo acessar um direito, como a educação ou a saúde, eles perderem o Bolsa Família piora ainda mais a situação dessa família. Pronto, se eles perdem o Bolsa, além de fora da escola, eles ficam em uma situação de pobreza ainda maior do que já estavam. E vejam que o elo mais vulnerável, que são as crianças e adolescentes, além de fora da escola, estarão sem a garantia de uma mínima transferência de renda para a família, para comprar o alimento. Isso poderá jogar essas crianças e adolescentes direto para o trabalho infantil, poderá jogar essa família direto para pedir na rua. Vocês percebem que cortar o Bolsa Família não ajuda nem as crianças e adolescentes, nem a família, nem o CRAS, nem a assistência social, nem a sociedade, nem a ninguém. Se a gente quer que a próxima geração tenha melhores oportunidades, a gente precisa investir para que acessem saúde e educação. A gente precisa se esforçar e construir um vínculo com essa família. E aí talvez eu precise começar interrompendo os efeitos do descumprimento, mas garantir esse recurso financeiro para a família mesmo assim. E nesse meio tempo eu vou entendendo o que acontece, eu vou acompanhando a família, eu vou compreendendo por que é tão difícil manter as crianças na escola, se é porque ela mora longe, se é porque não tem vaga na escola, se é porque ela não tem entendimento, se é porque as crianças estão em trabalho infantil, enfim, quais são as outras causas que explicam essa infrequência escolar e como trabalhar nelas para superar essa situação. Cortando o benefício e simplesmente dando tchau, a coisa não vai se resolver. É por isso que as famílias em descumprimento de condicionalidades do Bolsa são as que mais precisam da nossa atenção, são as que mais precisam do acompanhamento do PAIF. É por isso que elas têm que ficar no mínimo 6 meses no nosso radar, em acompanhamento com a gente no CRAS. E nesse período, a gente manter o Bolsa suspenso não vai resolver o problema de ninguém. As crianças e adolescentes possivelmente vão continuar fora da escola, como já estão. A família vai continuar na miséria, como já está, com a diferença de que a situação econômica vai piorar um pouquinho mais, pois nenhuma mínima segurança de rendimentos ela vai ter garantida. A lógica punitiva, descumpriu, perdeu, se vira, não resolve o problema. Essa lógica só penaliza a família pela própria vulnerabilidade e atinge o elo mais fraco, que são as crianças e adolescentes. E além disso, é importante lembrar o seguinte: segurança de rendimentos ou de sobrevivência é uma das seguranças afiançadas na PNAS, garantidas pela política de assistência social. Por isso que existe tão forte a indicação de interromper os efeitos do descumprimento e investir no acompanhamento familiar, garantindo uma mínima segurança de renda, e enquanto isso, vamos acompanhando, vamos tentando promover o retorno à escola, vamos tentando construir junto à família as alternativas para o cumprimento das condicionalidades. Como a gente lê lá no protocolo de gestão, precisamos superar a lógica de olhar com julgamento para a família como uma descumpridora ou que merece perder o Bolsa. Precisamos assumir que o descumprimento reiterado de condicionalidades é um indício, é um sinal de fumaça, é um sinal revelador de que essa família tem um grau de vulnerabilidade maior e que a desproteção dela é ainda maior que as demais, ou até que ela está em uma situação de risco social. No decorrer do acompanhamento, por meio do vínculo construído, tudo isso vai sendo trabalhado e se abre espaço para a retomada dos compromissos de saúde e educação. Então, meu colega, se no seu CRAS ainda tem um pouco disso, descumpriu, perdeu, não vou interromper os efeitos porque a família não está merecendo, vamos repensar essa lógica dos pobres merecedores. Essa lógica só reproduz velhos preconceitos. A nossa avaliação técnica, enquanto profissionais do SUAS, tem que ser mais do que isso. Para que técnicos de nível superior acompanhando as famílias, se a gente ficar no simplismo do descumpriu, perdeu? Se for simplesmente suspender, isso é um ato que o sistema SICOM faz sozinho. Não precisa de técnicos de nível superior para isso. Agora, a análise das situações que estão por trás do descumprimento e o reconhecimento de que elas podem ser apenas a ponta do iceberg, isso sim exige um expertise técnico. Isso sim é um conhecimento que as máquinas e os aplicativos não têm. A gente aprende que acompanhar é andar junto.
Ao andar junto com a família, um dia a gente descobre que justamente aquela que veio com as desculpas esfarrapadas tinha muito a nos dizer. A gente descobre que o descumprimento do Bolsa geralmente não é à toa, que ele costuma encobrir trajetórias de negações de direitos e de violações, não só para as crianças e adolescentes, mas também para os seus pais e para os seus avós. Para conseguir proteger, uma família primeiro precisa estar protegida. Se você está gostando da série Precisamos Falar sobre o Bolsa, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos e colegas. E se gosta dos conteúdos aqui do canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. E fique muito à vontade para comentar, afinal essas conversas também são suas. Tchau! A gente se vê na próxima conversa.